Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta aí de 90 mil inscritos. Deixa o seu like pra fortalecer, que hoje é terça-feira, né, véspera do jogo decisivo pela Conmebol Libertadores. Então, o Corinthians aí já divulgou a lista de relacionados, já viajou pra Quito, porque é uma cidade de altitude. Tá? Então, dessa vez, a estratégia da nossa equipe foi viajar 2 dias antes, né? Porque viajou ontem à tarde, tá? Para ver se os jogadores se acostumam mais com a questão aí do ar rarefeito e tudo mais, para não atrapalhar na partida. A gente sabe que atrapalha, a velocidade da bola é outra, temos aí esses pontos de atenção na partida, mas é um jogo decisivo, a gente precisa da vitória e vamos pra cima, família. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta e vai Corinthians! Salve o Corinthians! Bom, o Vanderlei Luxemburgo, né, já divulgou aí a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Vou passar aqui para vocês completinha. Os goleiros, Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Meio-campistas, Biro, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Renato Augusto, Rony e Juan Oliveira. Atacantes, Adson, Barleta, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Roger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Tá? Então, esses aí foram os jogadores relacionados para a viagem, tá? Para Quito, para a gente enfrentar a Independente Del Valle amanhã às 19 horas. Tá? Então, jogo mais cedo amanhã, fora de casa, certo? E aí, a provável escalação do Luxemburgo amanhã é a seguinte: Cássio, Bruno Mendes, Gil e Murilo, Fagner, Fausto, Maicon, Matheus Bidu e Renato Augusto, Roger e Yuri Alberto. Tá? Então, mantendo o esquema com 3 zagueiros, Bruno Mendes, Gil e Murilo, o trio de zaga, Fagner e Matheus Bidu, tá? Fagner e Matheus Bidu pelas alas. No meio, com Fausto, Maicon e Renato Augusto. Na frente, Roger e Yuri Alberto. Certo, rapaziada? Quero saber como está a expectativa de vocês para o jogo de logo mais, amanhã, né, às 19 horas, entre Independente Del Valle e Corinthians pela Conmebol Libertadores. Bom, e aí já aproveito para apresentar para vocês nossa patrocinadora e parceira, a 1xBet, fechada também com clubes aí do mundo inteiro, Barcelona, Liverpool, Chelsea, tá? O John conseguiu o cupom de 100% de bônus até R$ 1.200, tá? E aí, basta clicar no link aqui no comentário fixado, coloca o cupom DMAO e já tá ganhando aí 100% de bônus, família. Temos jogos da Libertadores hoje já, tá? O Atlético Paranaense recebe o Libertad, 1.9 para a vitória do Furacão, 3.5 para o empate e 4.0 para a vitória do Libertad. Temos Alianza Lima e Atlético Mineiro, 4.6 para a vitória do Alianza Lima, 3.6 para o empate, 1.7 para a vitória do Galo. Boca Juniors e Colo-Colo, 1.6 para a vitória do Boca, 3.8 para o empate e 5.8 para a vitória do Colo-Colo, tá? Temos outras partidas aí da Libertadores, né? Bolívar e Cerro Porteño, Melgar e Patronato. Então aproveitem, tá? Façam a sua bet aí, família. Temos a final da Champions no sábado, tem o jogo do Corinthians amanhã. Então tem muita partida, tá? Muita partida, família. Aproveitem, não tem só resultado, tem tantos gols, quem pode marcar gol, tem muita opção aí para vocês aproveitarem lá na 1xBet. O cupom do John tá aqui no comentário fixado, família. Bom, agora vamos falar sobre o Paulinho, tá? A gente conversou aí ontem sobre a situação dele, estava esperando para fazer um novo exame e tudo mais. O joelho dele desinchou, conseguiu fazer um novo exame. E infelizmente, tá? O Paulinho não joga mais pelo Corinthians em 2023. Mais uma vez, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, tá? Que é quase que o principal ligamento do joelho. E aí, é uma operação complicada, tem tempo de recuperação longo. O Paulinho, ano passado, machucou em maio, mais ou menos. Ele foi voltar para o Paulistão desse ano.
E mesmo assim não foi nas primeiras rodadas. Certo? Ele veio se recuperando, entrou ali no meio já mais ou menos do Paulistão, em março. Ou seja, se esse ano ele novamente se machucou em maio, o retorno dele previsto se torna o Paulistão do ano que vem, mais uma vez. Tá? Mais uma vez. E aí, já entra aquele dilema. O Paulinho tá com a idade avançada, já passou por essa lesão recentemente. Quando ele teve uma sequência como titular, jogando de primeiro volante, uma posição nova, vai e machuca de novo. Como eu falei, tem a cirurgia, tempo de recuperação longo. E aí a pergunta é a seguinte: o Paulinho vai querer fazer novamente a cirurgia e se preparar para jogar novamente em alto nível ou vai aposentar, tá? Não me surpreenderia se o Paulinho chegasse e falasse, ó, vou fazer a cirurgia, vou me recuperar, mas no meu tempo, tá? Vou me aposentar para não dar expectativa, para não ficar naquilo, porque ele já tá com 34 anos. 2 lesões seríssimas no mesmo joelho, acabou de operar. Menos de um ano ele operou o joelho. E a mesma lesão, tá? Então a gente aguarda aí uma decisão do Paulinho, tá? Uma decisão. Nesse momento não dá nem pra colocar pressão, falar, tem que decidir. Não, o tempo dele ainda tá absorvendo isso, né? Refletindo, falar, pô, de novo, a mesma lesão. Então é o que a gente pode demonstrar nesse momento pro Paulinho. É muito apoio, tá? Muito apoio, muita gratidão, né? Pelo que ele fez aí pela equipe do Corinthians. Não só nessa passagem agora, mas principalmente pela primeira, tá? Infelizmente, são situações do futebol, né, família? Infelizmente, acontece, tá? Infelizmente aí acontece e a gente torce por uma ótima recuperação dele. Se ele quiser retornar, estaremos aí de braços abertos, tá? Mas, na minha concepção, o Paulinho não retorna pro Corinthians, tá? Pelo que eu tô vendo aí de rumo da carreira dele, que ele já vinha estudando e tudo mais. Acho que é meio que um momento dele parar e falar, ó, difícil, não... Mais um ano aí de recuperação, sem jogar, só fisioterapia. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a parte burocrática, o Ramiro, ex-meio-campista do Corinthians, atualmente aí na equipe do Cruzeiro, já obteve uma vitória judicial contra o Corinthians, né? Entrou na justiça cobrando direitos de imagem, venceu o processo, e aí o Corinthians tá com essa dívida aí, com o Ramiro. Ele falou, pô, se eu entrei na justiça, ganhei, falta o meu FGTS, vou entrar na justiça de novo. E moveu uma nova ação contra o Corinthians, cobrando agora 4,7 milhões de reais, quase 5 milhões, tá? Cara, a pergunta que eu faço não é nem para a torcida nesse momento, é pro André Sanches, que na semana passada foi extremamente oportunista para falar da renovação e transparência. É que a renovação e transparência foi campeão disso, que a dívida era tanto, agora é isso, é 450 milhões que tem que pagar agora, os outros 500 são juros para pagar em 500 em 20 anos, então não se preocupem com a dívida. E aí a pergunta que eu faço para o senhor oportunista André Sanches é, o jogador está no Cruzeiro, já moveu uma ação de 3 milhões, ganhou na justiça e agora move uma ação de quase 5 milhões. E aí eu pergunto, não é para se preocupar com a dívida? Não é? O jogador entrou na justiça, tá cobrando o clube, não se preocupa, a torcida não liga para isso. Deixa, tá tudo certo, você resolveu já. Pô, é isso que eu falo, a questão do cara ser oportunista. Aproveitou que o time tinha classificado na Copa do Brasil para se promover, para falar, não, a renovação e transparência faz e acontece. Por que depois do jogo contra o América você não falou nada? Não apareceu, não deu as caras. Aparece para resolver, paga aí esses quase 5 milhões do Ramiro, ajuda o time de alguma forma. Não fica só tentando se promover, tentando reeleger a sua chapa.
Eu quero saber a opinião de vocês, família. É uma brincadeira com o torcedor, cara. É uma brincadeira o que eles fazem, tá? E o Duílio tá no meio disso, porque o Duílio é o presidente e deixa o André Sanches tomar na frente de muitas coisas. Muitas coisas mesmo, família. Bom, já quero apresentar para vocês aqui a Mais Ágil, tá? Para você que quer fazer aí a antecipação do seu FGTS, aproveitem, tá? Vou deixar o contato aqui para vocês, também aí na descrição do vídeo. Você que precisa desse dinheiro para dar entrada no apartamento, comprar um carro, fazer uma viagem, pagar uma conta, não importa, família, a Mais Ágil resolve para vocês de forma rápida e simples. Por quê? O dinheiro é seu, certo? O FGTS é um dinheiro seu. Só que ele fica guardado lá. E aí, se você quiser fazer a antecipação desse valor, a Mais Ágil é a solução, família. Vamos para cima, tá? Falando aí sobre a negociação com o volante Gustavo Cuéllar, volante colombiano, 30 anos, pertence aí à equipe do Al Hilal. Como eu falei essa semana, eu falei ontem, entre o Corinthians e o atleta, já existe um acordo, tá certo? Qual que é o problema? A negociação entre Corinthians e Al Hilal. A informação que tivemos é a seguinte, que o Corinthians ofereceu 3 milhões de dólares para contratar o atleta, em torno aí de 16 milhões de reais. E o Al Hilal pediu 5 milhões de dólares, 26, 27 milhões de reais. E aí a negociação deu uma esfriada. A mesma coisa do Lucas Veríssimo. O Corinthians entrou em contato com o Lucas Veríssimo e ele falou, ó, tô dentro. Jogo pelo Corinthians, gostei do projeto, gostei do salário, agora negociação com o Benfica. Mesma coisa o Cuéllar. Veio, negociou com o Corinthians, falou, ó, tô dentro. Gostei do salário, gostei do projeto, tempo de contrato, tá? Agora só negociar com o Hilal. O Corinthians foi para negociar, não chegou num valor em comum nesse momento, tá? O Al Hilal não quer liberar o atleta por menos de 5 milhões de dólares e o Corinthians quer pagar no máximo 3 milhões de dólares. Então existe aí um problema de mais ou menos 10, 11 milhões de reais. Nesse momento, parece que a diretoria do Corinthians não vai insistir. Vai dar uma segurada, esperar um pouco, passar aí alguns dias para dar uma respirada, ver se tem esse dinheiro, se não tem, se o Al Hilal aceita diminuir essa pedida, tá? Essa, na verdade, é a situação da negociação nesse momento, tá? A gente aguarda algumas atualizações e tudo mais, mas nesse momento o Corinthians tirou o pé do acelerador. Falou, ó, não dá ainda. Nesse valor a gente não consegue negociar. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, se esse valor aí de 5 milhões de dólares é justo, tá, pela contratação do Cuéllar, ou se a nossa diretoria está correta em querer pagar apenas 3 milhões de dólares. Bom, outra novidade aí do mercado da bola é o lateral esquerdo Iago, tá? Ele joga no Augsburg da Alemanha, certo? Um jogador aí jovem, tem contrato com o clube alemão até junho de 2024. E, cara, ele foi sugerido ao Corinthians nos últimos dias. Então, sempre bom a gente explicar essas situações. O Corinthians não foi atrás do Iago, o Augsburg não veio atrás do Corinthians para vender o atleta. Provavelmente, o empresário do Iago, tá? Ligou para algum dirigente do Corinthians e falou, ó, tô com um jogador aqui, quer voltar pro futebol brasileiro. A gente viu que o time de vocês aí deve precisar de um lateral esquerdo. Não estão interessados em contratar o atleta? É um lateral esquerdo de 26 anos, tá? Vou até ver os clubes aqui que ele já jogou. Uma foto dele com a camisa do Inter. Ele saiu do Inter e foi pro Augsburg em 2019. Cara, eu particularmente não conheço esse lateral esquerdo Iago, um jogador, como eu falei, de 26 anos, e o empresário dele que ofereceu o atleta pro Corinthians, tá? Não foi nem o Corinthians que mapeou e foi atrás do atleta. Hoje eu vejo uma necessidade de um lateral esquerdo pro Corinthians, para brigar com o Matheus Bidu. Só que, jogando no 3-5-2, a gente já viu que o Fábio Santos está fora da disputa, pelo menos na opinião da torcida, né, e não dos treinadores, mas seria muito positivo se o Fábio Santos não entrasse mais em campo, se aposentasse, que aí ele abriria realmente a vaga ali nessa disputa com o Matheus Bidu.
E tivemos na lista de relacionados o Guilherme Biro, que é um jogador que, se jogar de ala, corresponde, tá? Como lateral, ele tem um déficit defensivo ainda. Como ala, facilita um pouco para o atleta, tá? Então, poderia haver essa disputa entre Matheus Bidu e Guilherme Biro. E aí o Corinthians não precisaria ir para o mercado para contratar o Iago, por exemplo. E mais, a nossa prioridade nesse momento tem que ser um lateral direito. Lateral direito, que o Corinthians está negociando com o Ian Couto ainda, tá? Mas negociação ainda segue a passos bem lentos. Certo, família? E aí eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians deveria investir nesse lateral esquerdo de 26 anos do Augsburgo, o Iago, ou não? Tá? Na minha opinião, não. Se for para disputar a vaga ali no 3-5-2, jogando com alas, deixa o Guilherme Biro, deixa o Matheus Bidu, encosta o Fábio Santos, tá? Aposenta aí o Fábio Santos e a gente segue, que tem time para corresponder dentro de campo, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!